Antes de entrarmos no tema da redundância, precisamos falar sobre o conceito de risco, que é a probabilidade de algo que não esperamos que aconteça ocorra. E acreditem, elas ocorrem. Todos os equipamentos que possuímos são feitos para funcionar na maior parte do tempo, uns com menos chance de falha, outros com mais chance de falha, mas nenhum deles está livre de falhas. A imagem abaixo mostra o isolante inflável que eu uso, como exemplo. A área do círculo maior é a chance de nada de errado acontecer com ele durante uma noite, ou seja, não furar. E o círculo vermelho é a chance de falha desse equipamento, ou seja, furar. Vamos imaginar que a área verde ocupe 99% do espaço, e a área vermelha ocupe apenas 1%. Então, se apontarmos o dedo 100 vezes para esse círculo com os olhos fechados, na média, apenas uma vez iremos encostar na área vermelha. Mas nada impede que na primeira vez que apontarmos o dedo, ele já caia nessa área vermelha, ou seja, fure o isolante no primeiro uso. Risco também não é algo fixo. Adotar cuidados com o equipamento faz essa fração do círculo mudar de maneira considerável. Como nenhum equipamento é 100% livre de falhas, eventualmente a área vermelha será escolhida. Esse isolante inflável mostrado na imagem, por exemplo, já tem mais de 100 noites dormidas e nunca teve um único furo sequer. Então, imaginando que a estatística que eu apresentei antes fosse fixa e verdadeira, esse isolante já deveria ter furado ao menos uma vez. Por isso, precisamos ficar atentos a determinados equipamentos e como a falha deles nos colocará em risco de vida ou trará inconvenientes. A solução mais prática seria levar 2 equipamentos de cada para tudo na mochila, pois quando temos 2 equipamentos iguais, com a mesma chance de falha, a chance dos 2 equipamentos falharem na mesma trilha reduziria drasticamente. Na probabilidade, isso se chama de intersecção e pode até ser calculado. Então, no nosso exemplo anterior, tínhamos 1% de chance de ficar na mão com o isolante. Agora, ao levar 2 isolantes iguais, teríamos essa probabilidade reduzida para 0,01%. Ou seja, antes tínhamos uma chance em 100 de ficar na mão, agora temos apenas uma chance a cada 10.000. O uso da redundância em equipamentos reduz de maneira gigantesca a chance de ficar na mão com um determinado equipamento. Apesar de cada item da nossa mochila ter um papel que consideramos importante, e é por isso que carregamos eles, levar 2 equipamentos de cada na mochila para tudo seria inviável e pouco inteligente, pois a maioria dos equipamentos, em caso de falha, não irão nos expor a riscos. Um exemplo disso é uma colher. Caso ela desapareça ou quebre, eu facilmente irei improvisar um pedaço de graveto para comer. E alguns equipamentos, mesmo que falhem, poderão ser reparados em campo, como ocorre com uma mochila, por exemplo, que caso rasgue em algum local, poderá ser costurada com linha e agulha que você carrega no seu kit de primeiros socorros, ou até mesmo usando um pedaço de fita. Ao avaliarmos com cuidado nossos itens, chegaremos a apenas um pequeno grupo de equipamentos específicos que precisaremos dar maior atenção, mas que irão variar de acordo com o local e risco que cada pessoa está disposta a correr. Nesse momento, vamos falar sobre o tema central desse vídeo, que é a redundância em alguns equipamentos, que eu irei abordar de acordo com os meus equipamentos e riscos que eu considero aceitáveis. O primeiro item é o isolante térmico inflável já citado. O meu isolante já tem mais de 100 noites de uso e nunca furou. Em temperaturas não extremas, normalmente positivas, eu uso ele sozinho, pois caso fure, poderei facilmente reparar. Para isso que serve o kit de reparo dele. Contudo, ainda existe um risco menor de ele falhar em algum local difícil, como na válvula, e eu acabar tendo dificuldades para reparar, ficando na mão. Nesse caso, em temperaturas mais negativas, eu combino ele com um isolante de célula fechada, pois em caso de falha, eu ao menos terei um isolante de reserva para não me expor a riscos desnecessários ou situações muito inconvenientes. Outro equipamento que eu considero obrigatório ter redundância é a ferramenta de navegação. No meu caso, um GPS. O meu sistema de navegação é todo eletrônico, na maioria das vezes, onde eu uso um relógio e um celular já com mapas topográficos carregados de forma offline. Os dois permitem que eu navegue em qualquer tipo de terreno com boa autonomia. O relógio, por exemplo, eu consigo usar durante 2 dias inteiros, de sol a sol, até precisar recarregar. Como terceiro backup, eu ainda tenho um rastreador por satélite, que permite carregar um track log e navegar de maneira tosca ao longo de um traçado. Para locais mais extremos e distantes, eu opto por complementar esse sistema com um mapa e uma bússola, pois esses serão mais difíceis de falhar.
Mas não se engane, papéis voam e molham, e bússolas de plástico quebram. Mesmo se usar apenas essa ferramenta, não abra mão de alguma redundância. Outro item que pode trazer sérios problemas em caso de falha é a lanterna. Normalmente eu uso uma lanterna recarregável com autonomia de 5 horas e tenho o meu celular com backup de luz para trilhas onde andar à noite não está planejado. Contudo, em locais mais extremos ou com possíveis trechos noturnos mais longos, eu complemento meu sistema com outra lanterna similar à principal, ao invés de optar por uma única grande. A minha escolha é usar a combinação das lanternas NU25 e NU20. Esse é o melhor sistema para ter autonomia longa com redundância. Tudo isso com muito pouco peso. As duas lanternas juntas pesam apenas 62 gramas e oferecem 11 horas de luz na faixa dos 200 lumens, que para mim já é o ideal para andar à noite. Bom, como vocês viram, muitos dos meus equipamentos possuem baterias recarregáveis e dependem muito de alguma fonte externa de energia, pois eu não uso pilhas. E apesar dos equipamentos eletrônicos que eu citei terem redundância, uma única fonte de energia para carregá-los poderia falhar, deixando todo o sistema comprometido e inutilizando as redundâncias. Esses itens mostrados demandam muita energia, principalmente o celular, que eu uso para fotografia e filmagem também. Então, para garantir que eles funcionem do início ao fim da viagem, eu uso os carregadores portáteis. E aqui entra outra redundância do meu sistema. Ao invés de usar um único powerbank grande, de 20.000 mAh, por exemplo, eu opto por carregar 2 de 10.000, ou até mais, caso seja necessário. Repartir a fonte de energia dos seus equipamentos em carregadores menores trazem redundância para um equipamento vital nos dias de hoje. Inclusive, a combinação desses dois carregadores da imagem são mais leves que qualquer carregador portátil existente hoje no mercado com 20.000 mAh. Lembrem de usar a redundância nos cabos e adaptadores também. Outro item que eu levo com redundância é o sistema de tratamento de água. Minha alternativa principal é a microfiltração, mas se essa opção falhar, eu ainda tenho a opção de usar a fervura da água para purificar completamente a água ou algumas gotas de hidroesteril, que eu levo no meu kit de primeiros socorros. Outro local que eu considero vital a redundância é na proteção contra a água no saco de dormir. Em climas frios e úmidos, o saco de dormir é o que vai garantir que não tenhamos uma hipotermia. Minhas escolhas para proteção dupla normalmente são a combinação de uma mochila selada com um liner plástico ou saco estanque. Minha mochila da imagem, por exemplo, tem excelente resistência à entrada de água, por causa das costuras internas seladas com fita. Mas mesmo que entre um pouco de água pelo topo da mochila ou por algum vazamento, ainda terei uma segunda proteção que garantirá que tudo irá ficar seco. Caso a minha mochila não seja altamente resistente à entrada de água, eu usaria um saco estanque dedicado e forte, combinado com um liner plástico para toda a mochila. Outro item que eu considero importante ter redundância é na capacidade de carregar volumes de água. No caso, uma garrafa. Minha escolha, na maioria das vezes, são 2 recipientes de 1 litro que fazem parte do meu sistema de tratamento de água. Caso um dos dois falhe, eu ainda vou ter a capacidade de carregar e filtrar a minha água, pois o filtro é compatível com os 2 tipos de reservatório. Em locais com pouca disponibilidade de água, é mais importante ainda ter essa redundância. O canal tem usado o Instagram para divulgar conteúdo com maior frequência, então, caso queiram mais conteúdo no tema, sigam o perfil. Além disso, agora o canal tem uma página com os equipamentos que eu possuo. O link está na descrição do vídeo. Se gostou desse vídeo, curta, comenta e se inscreva nas mídias sociais do canal. Obrigado!